Há momentos na vida em que a gente se sente sem perspectiva, desanimado, cansado. Devemos ficar atentos a esses sentimentos, porque eles podem levar a outros problemas, como a depressão, né? Agora, o que fazer para deixar essa desesperança de lado é a questão, né? Para falar sobre o assunto está aqui o psiquiatra e homeopata, doutor Aloísio Andrade. Bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde. Qual o significado da depressão, o significado profundo da palavra aí? Primeiro, Arthur, lembrar que para chamar de depressão tem que ser doença. Não pode ser você estar triste, você está passando por uma situação difícil e se sentir desanimado. Isso não tem nada a ver com depressão. Isso daí é uma situação reativa, que a gente chama então de uma reação natural da pessoa diante de desafios na vida, onde em alguns momentos ela não se sente capaz, não tem forças para poder fazer esse enfrentamento. Agora, no caso do excesso, que é quando a pessoa vivencia então tal do fundo do poço, né, como você falou na chamada, aí a questão já é mais complicada. Para sair desse fundo do poço, né? Qual é o caminho, o melhor caminho? A primeira coisa é que a gente precisa de se fazer essa pergunta assim, onde eu estou errando tanto? Ou seja, o que eu fiz de tão inadequado para poder ficar nessa situação ou chegar a essa situação? Segunda coisa, gente, fundamental, é que a pessoa então se pergunte, o que eu posso fazer no curto prazo para diminuir os danos, para diminuir esse drama que eu estou vivendo? Então, primeiro é isso, é perguntar-se a si mesmo o que ela está precisando de fazer de diferente na sua vida e segundo, já tentar iniciar esse processo. Agora, doutor, como juntar forças, né? Já que o problema é o cansaço, justamente é o desânimo, né? De onde tirar essas forças para superar? A falta de forças é a característica da situação e você tem que arrumar forças aonde? Só pegando forças emprestadas, vamos dizer assim, né? A ideia é que você possa nesse momento, então, antes de mais nada, tentar dar uma parada na questão do trabalho, tirar um pequeno período de férias, alguns dias de folga, para você sair do olho do furacão, você sair daquele movimento que é o movimento que tanto reforça a situação. Segundo, muitas vezes a gente usa a tecnologia ou a ferramenta que é de inventar um novo projeto, entendeu? Largar essa coisa que te segurou do passado para trás, agora eu vou tentar uma outra coisa. E a gente sempre entende que práticas como as práticas de oração, de meditação, essas chamadas práticas de espiritualidade podem nos trazer um alento, podem nos trazer uma diminuição da intensidade desse sofrimento, dessa falta de forças. Agora, essa parada é fácil, essa respirada aí é fácil? Eu pergunto porque há situações de fundo de poço, né? Na doença, na perda, na desesperança em geral aí, não é muito fácil. Não é nada fácil, Arthur, pelo contrário, é difícil, mas é a única saída. Agora, quando a pessoa está tão desanimada, quando ela está tão sem forças, que ela não consegue nem fazer o que ela sabe que precisa de fazer, por exemplo, uma caminhada, por exemplo, uma atividade física, aí é que os parentes, aí é que os amigos entram na história, Arthur. Aí é fundamental essa ajuda externa, porque se há um adoecimento da vontade, se há um adoecimento dessas forças, você não pode esperar que a pessoa sozinha consiga. E é muito difícil para parentes e amigos, né? Porque essas pessoas que estão nesse fundo do poço, muitas vezes dá a impressão desse desânimo de ser um pessimismo mesmo, né? Pode ser difícil para os parentes e amigos. Como lidar? Então, qual é a melhor forma de ajudar? Mas nesse caso aí, os parentes e os amigos têm que colocar o coração à larga e forçar a barra e insistir. Paciência. E às vezes, não, além de paciência, o estímulo, entendeu? Você não pode desanimar, você não quer ser ajudado, você não pode parar diante disso. E muitas vezes é lógico que a pessoa precisa de um tratamento, precisa de uma terapia, precisa até de medicamentos, precisa de uma ajuda química para poder respirar essa respirada, né, Arthur? E daí buscar o novo. E tem muita gente que fala assim, eu quero morrer, eu desistir de tudo, nada vai dar certo. Nesses casos, o que a pessoa está querendo? Lembrar os amigos da Globo que o que a pessoa quer é dormir por um período longo e acordar com tudo diferente. Então a ideia da morte aí é uma morte relativa. A gente quer dar uma apagada, quer sair um pouco do circuito e depois voltar. Portanto, a ideia de morte deve ser sempre, quando a pessoa está com isso, deve se buscar uma medicação, deve se buscar um psiquiatra para poder fazer um tratamento. Então aí ele está um pulo da depressão ou já na depressão? Aí já está na depressão, porque assim, a depressão é quando você não tem a menor perspectiva, a menor expectativa de futuro, é quando você desiste completamente. E muitas vezes com uma melhorada química, com um fator que vem de fora, uma química externa, a pessoa adquire um outro estado que a gente chama de estado de alma, um outro estado emocional. Quer dizer, existe muito aquela história assim, né? Aquela pessoa não quer ser ajudada, então eu não vou ajudar, né? O adoecimento da depressão e o adoecimento da dependência química são adoecimentos da vontade. Então você não pode esperar que tenha vontade a pessoa que está com a vontade doentia. Portanto, é uma situação de superação, tá certo, gente? Todos nós já passamos por situações que a gente imaginava que não ia dar conta e demos conta. Portanto, todos nós sabemos na prática que nós somos mais capazes do que parecemos. Não é que seja fácil, não é que seja uma coisa canja de galinha, claro que não. Mas é uma coisa possível e nós temos então que entender que a superação é justamente a capacidade de ir além do que a gente está dando conta nesse momento. E com a ajuda dos outros, óbvio.
tirar a vontade lá do fundo e levantar, né? Isso, vencer o passado para construir um futuro diferente. Ok, doutor, muito Obrigada.